Olá pessoal, vamos então para o nosso próximo vídeo e dessa vez nós vamos falar de comandos de entrada e saída. Para falar de entrada e saída, nós vamos começar com uma função que nós já usamos. Tá? Lembram lá do Hello World, primeiro programa que nós fizemos? Pois bem, teve uma funçãozinha que nós usamos para imprimir a mensagem, né? Vamos ver no slide. Nós usamos a função printf, né? Essa função ela é parte da biblioteca stdio.h. stdio vem de Standard Input Output, ou seja, é a biblioteca padrão para fazer a entrada e saída, ok? Vamos lá. Essa função, como eu já disse, ela é usada para imprimir na tela, né? Nós vamos imprimir alguma coisa na saída. E usar ela é muito fácil. Então nós temos uma função, chama printf, nós colocamos o nome da função, seguimos de parênteses, tem que lembrar esses parênteses aqui, né? Antes e depois nós temos aqui ó, um parênteses do lado de cá e um outro do lado de cá, não é isso? E lá dentro nós colocamos uma string, um texto, tá? E em C, toda vez que a gente falar em string, nós vamos utilizar aspas antes e depois, ou seja, nós vamos colocar o texto dentro de aspas, entre aspas, tá certo? Aqui nós temos ainda um caractere bastante especial, que é esse /n daqui, ó, que basicamente faz com que o programa quebre a linha. Ou seja, nós apertamos Enter, né? Nós vamos quebrar a linha. Isso, obviamente, é bastante útil em diversas ocasiões, né? Bom, imprimir o texto é fácil, nós já fizemos, inclusive. Agora, e se eu quiser imprimir um número inteiro? Ou melhor ainda, se eu quiser imprimir um valor de uma variável, como eu faço isso? Bom, antes de mostrar como fazer, eu vou mostrar como não fazer. Vou mostrar erros para vocês primeiro. Então aqui nós temos dois erros extremamente comuns. No primeiro código, se nós observarmos, nós estamos chamando a função printf e estamos passando como argumento um número inteiro. Não é uma string. Está faltando aspas, não é isso? Este é um erro comum, tá? O código não vai compilar, isso não funciona. O segundo erro que nós temos ali no segundo código também é bastante comum. No segundo código nós vamos criar uma variável valor, então a gente cria aqui uma variável valor, não é isso? Nós declaramos e imediatamente colocamos o valor 10 nessa variável. Tá? E em seguida nós vamos tentar imprimir o valor dessa variável de uma forma que também vai gerar erro. Por que que gerou erro? Porque valor é uma variável do tipo int, é um inteiro, não é uma string, não é um texto. Ok? Então os dois códigos ali vão produzir um erro. Porque o printf deve receber um texto, que eu também vou chamar de formato, que vem entre aspas, tá? E não um inteiro, nem um double, enfim. Como é que faz então, agora que vocês sabem como não fazer? Ora, fazer é fácil. Para usar um printf, para imprimir algum valor de variável, um inteiro, etc., nós vamos utilizar mais de um parâmetro. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos utilizar a função printf, seguida de um formato, que é uma string, é um texto, vírgula, e depois vem um conjunto de valores ou variáveis. Nós podemos colocar apenas um, ou dois, ou três, vários, dependendo do que aparece aqui em formato. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Aí tem um exemplo, printf, aí tem as aspas, e lá dentro tem um texto engraçado, né? Tem um %d. O que é esse %d? Esse d vai indicar que vem um número inteiro. Então tem alguns códigos, eu vou mostrar para vocês vários códigos, que nós utilizamos e esse código vai ser substituído pelo valor passado. Então o que essa linha de código vai imprimir? Vai imprimir o valor 10. Tá? Lembrando que esse %d ele é usado exclusivamente para números inteiros. Então nós temos um formato especial para double, um formato especial para caractere e assim vai. Falando em formatos, aí estão alguns formatos disponíveis. %d para inteiro. Se vocês preferirem, pode usar também o %i, tá? E fica mais fácil, porque i de int, né, faz mais sentido. Nós temos o %ld, que é para o tipo long long, que eu nem apresentei para vocês ainda, né? O que é o long long? Long long é um tipo que também representa o número inteiro, só que o long long vai ocupar 8 bytes. Ou seja, eu consigo armazenar um número muito maior em um long long do que eu consigo em um int, tá? Temos ainda o float, que eu utilizo o %f, e o double, notem, a gente utiliza %lf, que é como se fosse long float, né? É um float mais longo,
é um float de 8 bytes, não é isso? O double ocupa 8 bytes, enquanto o float ocupa apenas 4 bytes. Ainda tem dois exemplos, o %c para um caractere e o %s para uma string. Então nós podemos brincar, usar e abusar desses formatos, como nós faremos aí num dos próximos vídeos, né? Nós vamos aí ter uma aula prática que eu vou mostrar como utilizar isso aí para vocês. Por enquanto eu estou apresentando a teoria, daqui a pouco nós vamos para a prática. Então, para imprimir o número inteiro, nós vamos usar o formato %d, né, como um texto, e vamos indicar o inteiro com o próximo argumento. Então vamos ver alguns exemplos do que funciona, né, do que fazer. Tá? Olha aí, primeiro código, printf, aí eu coloco o %d e o número 100. Isso aí vai imprimir o número 100. Perfeito? Depois eu criei uma variável number, né, do tipo inteiro, e coloquei o valor 10, ou seja, utilizei o operador de atribuição para number ter o valor 10. Quando eu imprimir na segunda linha do código, o que vai ser impresso? O valor 10. Tá certo? Porque aquele %d vai ser substituído pelo valor da variável number, que no nosso exemplo aí é 10. Tem ainda mais um exemplo, agora um pouquinho mais complexo, mas nada complicado. Aqui nós criamos três variáveis, n1 e n2, n1 igual a 10, n2 igual a 20, e uma variável soma, que recebe a soma de n1 com n2. Então o que vai ser impresso pela linha 4? A linha 4 vai imprimir o valor, que é a soma, que é 30, não é isso? 10 mais 20 é 30, e um /n, ou seja, vai quebrar a linha para a próxima linha. Né? Então tem alguns exemplos. Uma das coisas interessantes de utilizar esse formato, esse %d, %i, %f, etc., é que nós podemos misturar esse formato com texto. Então nós podemos escrever, por exemplo, o resultado é %d. O que vai acontecer agora? O %d vai ser substituído pelo argumento. Tá? Eu posso ainda utilizar vários argumentos, como está sendo feito aqui. Observem, olha lá. Aqui eu tenho 1%d, aqui eu tenho mais um e aqui eu tenho outro, né? Ou seja, eu tenho 3. Esse primeiro vai ser substituído por n1, pelo valor de n1. O segundo, pelo valor de n2, e o terceiro, pelo valor de soma. Então o que vai ser impresso? Vai ser impresso aqui. A soma de 10 e 20 é igual a 30. Correto? Como está mostrado aí no slide para vocês. Tem alguns outros exemplos. Aqui tem um exemplo bem análogo, só que agora ao invés de ints, nós estamos usando double, mas a ideia é a mesma, né? Então, esse primeiro LF vai ser substituído pelo valor de N1. O segundo será substituído pelo valor de N2 e, finalmente, esse terceiro aqui pelo valor de soma, né? Sendo que essas três variáveis, obviamente, foram declaradas anteriormente e tem um valor aí assinalado. Então, esse código acima vai produzir aí que 10.8 mais 19.3 é igual a 30.1. Lembrando que a saída geralmente vai utilizar a língua inglesa, né? Nós podemos até configurar isso, mas assumindo que vocês não fizerem nenhuma configuração e vão com a configuração padrão, é muito provável que a saída utilize ponto como um divisor de casa decimal, tá certo? Então 10.8 ao invés de 10,8. Durante o código, quando você estiver programando, você tem que usar o ponto, tá? Não há a opção de usar vírgula no código, né? É uma questão da linguagem C. Então note que o caractere ponto que é usado para separar os decimais. Bom, a função printf tem vários recursos, além dos que eu já falei. Tá? Ela permite formatar a saída de dados. Então o usuário pode especificar várias coisas na hora de imprimir. Por exemplo, o número de casas decimais, o número de caracteres que a impressão vai ocupar, e essas coisinhas são muito úteis para ter uma impressão bonita e fácil de ler. Né? E nós queremos coisas bonitas, é claro. Queremos coisas fáceis de ler. Então vou mostrar para vocês alguns exemplos bem bacanas. Depois nós vamos programar um pouquinho e testar isso daí. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Se eu colocar um número entre o % e o D, esse número vai indicar o número de espaços mínimos que aquela impressão vai ocupar. Então, por exemplo, %3D, o que vai acontecer? Se eu imprimir o número 1, vamos supor que o número é 1, eu vou imprimir espaço, espaço e o número 1, tá certo? Isso é útil para montar tabelas e coisas do gênero. %-3, se eu botar esse sinal de menos, o que vai acontecer é que o número vai ficar alinhado à esquerda. No caso de vocês, vai ficar alinhado do lado de cá, ao invés de ficar do lado de cá. Né? A mesma coisa acontece com strings. Então, por exemplo, %5s vai fazer o quê? Vai imprimir o texto que estiver ali, utilizando no mínimo 5 espaços. Tá? Eu também posso definir o número de casas decimais. Para isso, eu coloco ponto. Então, %.3f, como está aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou imprimir um float
utilizando exatamente 3 casas decimais. Se for necessário, o número será arredondado. Tá? Agora, por exemplo, se eu imprimir o número 0, ele vai imprimir 0.000, né? Ou seja, com 3 casas decimais. Eu também posso especificar o número de espaços no float, então aqui tem um exemplo, né, %3f, em que ele vai usar no mínimo 3 espaços, e posso misturar as coisas. Então aqui, olha, nesse último caso, eu tenho esse %5.3f. O que isso significa? Eu vou imprimir um número com 3 casas decimais e o total vai ocupar no mínimo 5 espaços. Tá? Então isso aí é útil para garantir, né, que aquele número vai ocupar um determinado número de espaços, por exemplo, numa tabela, como eu já disse. Então são coisinhas não tão importantes, né, do ponto de vista conceitual, mas coisas úteis que eu tenho certeza vai ajudá-los aí na hora de fazer o trabalho prático, que vai exigir impressões bem feitas, né? Bom, aqui nós temos vários exemplos, né? Aqui temos 4 linhas de código imprimindo várias coisas, né? E vocês vão perceber que aqui, ó, o primeiro parâmetro aqui vai ocupar exatamente 3 espaços e ficar alinhado à esquerda, né? Ou seja, var x, y, z, tá aqui, ó, 3 espaços alinhados à esquerda. E o segundo parâmetro vai ocupar 8 espaços e vai ficar alinhado à direita, porque eu não coloquei o menos na frente, né? Então o val está aqui, ó, ocupando 8 espaços, não é isso? Aqui está difícil marcar, está ocupando 8 espaços, está alinhado à direita. A mesma coisa com o número 10.222, vai ocupar 2 espaços, vai ocupar 8 espaços alinhados à direita e vai apresentar exatamente uma casa decimal. Então tá aí o resultado para vocês verem, né? Depois nós vamos brincar com isso aí no código para vocês perceberem como isso funciona, tá bom? Temos ainda, né, falando de saída, esse assunto é um pouco cansativo, mas vamos lá. Temos ainda caracteres especiais que têm uma utilidade específica. Então, se eu utilizar o caractere /n, eu estou falando de quebra de linha, já expliquei isso para vocês. Mas nós temos ainda o /t, que vai dar uma tabulação horizontal, é equivalente a apertar o caractere tab, né? Dependendo do programa que você está usando, obviamente. Temos aí o aspas duplas, que é a forma de imprimir aspas duplas. Né? Lembrando que como você está numa string, você começa a string e termina com aspas duplas. Se você quiser imprimir uma aspa dupla no meio, você tem que usar a barra antes para dizer, olha, isso aqui é para imprimir, não é para terminar a string. Né? A mesma coisa acontece com aspas simples ou apóstrofo, e o barra para imprimir uma barra invertida, né? Porque quando eu coloco uma barra, é esperado que venha alguma coisa especial depois, por exemplo, o /n, né? No entanto, se eu quiser imprimir a barra mesmo, eu coloco a barra 2 vezes. E tem aí um último bônus caractere especial, que é o /a, que ele é útil se você quiser fazer um pip, né, um barulhinho na caixa de som do computador. Então esse /a faz um pipzinho ali, um barulhinho no terminal. Mais alguns exemplos. Agora eu estou utilizando o caractere /t para poder imprimir uma tabela. Lembrando que esse /t é o caractere de tabulação, né? Então ele é muito útil para fazer esse tipo de impressão. Vocês estão vendo aí o código e o resultado. Tá bom? Legal, né? Então nós aprendemos a imprimir. E aí aprendemos um monte de coisas que depois vocês vão poder rever com um pouco de calma, né? Para não deixar passar nada batido. Mas e para ler informações? Porque é muito legal. Meu programa imprime dados. E se eu quiser ler algo do usuário? Como fazer isso? Para tal coisa, nós vamos utilizar a função scanf, que também é parte da biblioteca stdio, né? Da Standard Input Output Library, né? Do C. Então o scanf vai ser usado para ler da entrada padrão. Então quando eu usar o scanf, eu vou esperar que o usuário digite alguma coisa e aperte o Enter, né? Para poder passar essa informação para o nosso programa. E o scanf, é importante mencionar, ele tem algumas grandes diferenças em relação ao printf. Então, o printf imprime texto e o valor das variáveis. Lembram, né? Variável tem o que mesmo? Nome, tipo, endereço de memória e valor. Então, quando eu estou usando o printf, eu estou imprimindo o valor da variável, tá bom? No scanf, eu vou querer alterar o conteúdo da variável. Então, isso aqui é uma coisa muito importante que eu vou comentar daqui a pouquinho para vocês, né? Então, quando eu quiser alterar o conteúdo de uma variável, eu passo para o scanf o que? Eu passo o endereço de memória da variável. Por quê? Porque aí o scanf pode ir lá naquele endereço e alterar o que está lá dentro. É muito diferente passar o valor, né? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, explico isso com mais calma. Mas vamos lá. Alterar o conteúdo, que é o que o scanf faz, equivale a modificar o que está na memória. Então, para isso, eu tenho que passar o endereço de memória que tem que ser modificado, certo?
E é por essa razão que sempre que a gente utilizar o scanf, a gente vai passar o endereço de memória e não o valor da variável. Vamos ver um exemplo para isso ficar um pouquinho mais claro. O uso do scanf é muito parecido com o do printf. Nós passamos o formato, que é análogo, de verdade, é muito parecido, e um conjunto de endereços de memória. Endereços de memória, memórias que serão modificadas pelo scanf, tá bom? Como é que eu faço para passar o endereço de memória? Já mostrei para vocês, né? A gente utiliza o operador e-comercial. Então, quando eu coloco o e-comercial e a variável em seguida, eu estou passando o quê? O endereço de memória da variável, tá? Que é o que a gente vai passar quando a gente utilizar o scanf, certo? Então, aqui tem um exemplo de utilização, olha lá. Criei uma variável x, do tipo inteiro. E utilizei o scanf para o quê? Para ler um valor e colocar dentro dessa variável. Note que se eu não passar o e-comercial aqui, se eu tirasse esse e-comercial, eu estaria passando o valor da variável x. E aí eu tenho uma pergunta difícil de responder, né? Qual que é o valor da variável x? Isso é interessante. Vou aproveitar a oportunidade para poder explicar algo interessante para vocês. Quando nós declaramos uma variável, como nós fizemos aqui na linha 1, né, nós simplesmente alocamos o endereço de memória para ela, né? Vamos lá no endereço, alocamos aquela quantidade de memória, tudo bonitinho. No entanto, nós não alteramos o que está dentro do endereço de memória. Então, qual que é o valor dessa variável? A resposta é, eu não faço a menor ideia. Depende do que estava na memória alocada, tá bom? Nós chamamos isso aí, eu vou chamar isso muito durante a disciplina, de lixo. Por que é lixo? É algo que eu desconheço. Pode ser 0, pode ser menos 1000, pode ser qualquer coisa, depende do que foi feito com aquela porção de memória que foi reservada para a variável, uma vez que nós não alteramos, tá? Nesse caso, não tem problema não ter alterado na linha 1, porque na linha 2 nós passamos o endereço de memória daquela variável e a função scanf foi lá e alterou o que tinha naquele endereço, né? Atribuindo assim um novo valor para a variável x, tá bom? Assim como acontece no printf, no scanf nós também utilizamos o %d para números inteiros. Na verdade, a boa notícia é que é igualzinho, tá? Nós utilizamos a mesma nomenclatura tanto no scanf quanto no printf. Talvez uma diferença é que no scanf não faz sentido pensar em formato, tá? Ou é um número inteiro ou é um float, né? Que não interessa se tem 3 casas decimais, isso não faz muita diferença pra gente, tá bom? Vamos lá. O que tem de errado nos códigos abaixo? Aqui tem 2 códigos com erros graves. No primeiro deles, nós declaramos aí na linha 1 uma variável x do tipo inteiro. E aí na hora de ler, eu passei o x. O que eu estou passando ali? O inteiro. Qual que é o valor desse inteiro? Eu nem sei. É lixo, pode ser qualquer número. Então não faz sentido esse código, ele está muito errado, tá? Vamos para o segundo. Criei uma variável valor do tipo double e já atribuí o valor 10 para essa variável. Muito bom, então o valor é igual a 10, eu sei disso. Mas quando eu faço o scanf, eu estou passando o quê? O número real 10. Isso também não faz sentido. Nós precisamos passar o quê? O formato e depois um conjunto de endereços de memória. Não é o que está acontecendo. Então os 2 códigos estão muito errados. Tá? São erros comuns, infelizmente, e graves. Tá bom? Então o scanf deve receber um texto, um formato, entre aspas, né? Nunca um inteiro ou um double. Né? E ele deve receber o endereço de memória e não um valor. Lembrando que em C, a passagem de uma função é sempre por valor. Eu sempre passo o valor, não a variável em si. Tá? Então, quando eu passo o endereço de memória, eu também estou passando um valor. Estou passando um númerozinho que indica onde na memória aquela variável está, né? O que ela representa. E aí, aqui tem erro também. O que está faltando? Vou deixar aí uns 3 segundos para vocês observarem. Olha o primeiro código. Na linha 2 tem um erro grave ali, não tem? Pois é. Tem um erro grave. E o erro é que faltou o e-comercial, não é isso? Sem o e-comercial, o que eu estou passando? O valor da variável x, que inclusive é desconhecido. Né? E no exemplo 2, embora o valor da variável valor seja conhecido, eu não tenho que passar o valor da variável, eu tenho que passar um endereço de memória. Então os 2 códigos estão errados. O que faltou? Passar endereço de memória. Como é que eu faço isso? Utilizando o caractere e-comercial. Bom, vamos lá, estamos quase acabando. Para ler da entrada padrão, então a gente utiliza o quê? Um formato e indicamos o ou os endereços de memória como próximo ou próximos argumentos. Né?
Então aqui vamos para algum exemplo. Finalmente um exemplo certo, né? Criei uma variável x, li o valor dela, né? Como é que eu fiz para a função scanf alterar o valor da variável x? Passei o endereço de memória de x. Aqui tem outro exemplo. Criei um caractere C e li esse caractere C. Notem que eu utilizei %C, porque é caractere, então é %C, não é isso? Terceiro e último exemplo, agora nós vamos ler aí dois números, N1 e N2. Notem que na linha 1 eu criei três variáveis, N1, N2 e soma. Né? E na linha 2, li os valores de N1 e N2. Para tal, eu utilizei o %D aqui duas vezes, né? Coloquei um espaço entre eles, então o usuário tem que digitar um número inteiro, espaço e outro número inteiro. E aqui, olha, vocês vão perceber, eu passo o endereço de memória de N1, que vai casar com o primeiro %D, e o endereço de memória de N2, que vai casar com o segundo %D. Ok? Finalmente, na linha 3, eu altero o valor da variável soma para ser N1 mais N2 e imprimo que a soma de esse primeiro carinha aqui, ó, vai casar com N1 e esse segundo daqui vai casar com N2 é igual ao terceiro que vai casar com soma. Lembrando que no printf eu não quero saber de endereço de memória. No printf eu estou, de fato, imprimindo o valor da variável. Tá? É bem diferente. Tá bom? Ok. Dito tudo isso, terminamos aí mais esse pedacinho com alguns conceitos sobre comandos de entrada e saída. E no próximo vídeo faremos aí uma série de exercícios, vamos colocar tudo em prática, né? Para que o conhecimento fique mais bem assimilado. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.